Dando sequência aqui, ainda falando sobre laterais, quero falar sobre a situação do Kaique, lateral esquerdo, que teve essa informação vinda aí, no caso do Guilherme Pio e da Rádio Itatiaia, de que uma equipe da MLS, no caso, ofereceu US$ 1,5 milhão, equivalente a 7 milhões e 800 mil reais, para contratar o jogador de apenas 19 anos de idade, que foi campeão pelo Brasil no Sul-Americano Sub-20, né, nesse último final de semana, e tem chamado a atenção de vários times, e assim, sem dúvida já é um valor bem alto, né, pelo atleta, que até então nunca tinha tido nenhuma proposta nesse sentido, não publicamente. É um valor que, se você for olhar, não é baixo, porque, por exemplo, o Giovani, que foi titular a Série B inteira pelo Cruzeiro, saiu por 9 milhões de reais, e o Kaique, que tem um ano a menos, já tem essa proposta parecida. Mas, na minha visão, muito baixa, próximo do que ele vale ou pode valer daqui essa temporada ainda ou daqui a algumas 2 temporadas mais ou menos. Por quê? Porque por ser um lateral esquerdo, apenas 19 anos, é uma função cada vez mais rara no futebol, e na minha visão, o Kaique hoje é titular no Cruzeiro, tá? É um jogador que tem que ser o titular na disputa da Série A, e assim, por exemplo, ele joga bem uma Série A, vai ter ainda seus 19 para 20 anos. No mínimo já vai ter valorizado muito mais, acho que no mínimo o dobro do que ele vale hoje, que na minha visão 8 milhões de reais, vamos arredondar aí, tá baixo ainda, tá? Acho que hoje no mínimo 12, 15 milhões, mas eu particularmente não faria negócio, não agora, né? Mas daqui uma temporada e meia, por menos do que 28, 30 milhões de reais. Um exemplo claro disso foi o Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que chega no clube com 19 anos, ele joga 3 temporadas consecutivas sendo titular, 40 jogos, 60 jogos, 50 partidas por ano, até ser negociado por algo próximo dos 55 milhões de reais, mais bônus, né, para o Real Betis. Então acho que o Cruzeiro com o Kaique tem que fazer desse jeito. É um atleta que vai render muito dentro de campo, vai ser importantíssimo, e quando sair tem que ser um valor altíssimo, 35, 45, 50 milhões de reais. Porque vender ele por 12, 8, 16, não acho que é um valor interessante, ainda mais porque o atleta tem incríveis, 19 anos de idade pelo Cruzeiro profissional, começa a atuar com mais frequência a partir de 2022, onde fez 6 jogos e uma assistência no Sul-Americano Sub-20, fez 5 jogos pela seleção brasileira e uma assistência, desses 5 sendo 3 inclusive como titular. E para terminar com vocês, quero falar sobre o meu campista, o Zé Ricardo, que deu entrevista ao Super Sports comentando sobre o futuro do jogador, que desde quando terminou o contrato dele no ano passado com a América, segue livre no mercado, e ele deixou claro que, no caso, vê com bons olhos uma permanência em Belo Horizonte nesse ano de 2023, né? Então, no caso, deixando claro que ele teria um interesse de jogar ou no Cruzeiro ou no Atlético, e assim, pela situação, acho que o Cruzeiro seria um pouco mais viável, até porque a Raposa ainda busca um jogador como um primeiro volante, que é a característica bem parecida do Zé Ricardo. Ele deu essa entrevista ao Super Sports, que eu vou ler uma parte dessa entrevista, que ele diz o seguinte, abre aspas: "Eu prefiro não comentar sobre essa questão, porque eu sou de Minas Gerais, claro que seria interessante ficar no próximo da família, mas entendemos que temos outras prioridades, possibilidades também. O futebol é sobre o momento e tem muita coisa que envolve. A gente tem que entender tudo e continuar esperando essas oportunidades", contou assim o Zé Ricardo, que então, um jogador que teve alguns momentos que eu pedia bastante ele aqui no Cruzeiro, principalmente em 2019 e 2020, que ele estava sendo titular absoluto pelo América. Por que esses 2 anos em específico? Porque ele havia feito numa temporada de 2019 44 jogos, 1 gol, e em 2020 47 partidas. Foi importante para o América naquele ano da Série A e depois conseguiu acesso à primeira divisão. 2021 e 2022 ele foi meio que um reserva, fez apenas 55 jogos nesses 2 anos, mas se você for pegar e somar todas as partidas pelo América, já soma mais do que 160 jogos, 4 gols e também outras 5 assistências. Não é um jogador de fazer muitos gols, mas tem um passe muito interessante. Achei um atleta interessante para complementar o elenco. 26 anos de idade, eu não traria para ser uma peça titular, mas se o Cruzeiro não tivesse já tantas opções, eu acho que é um nome interessante sim. Tem que ver qual que é essa função que o Cruzeiro busca, se realmente vai ser um primeiro volante mais de marcação. O Zé Ricardo faz sim também esse papel, mas eu considero ele interessante para a criação de jogadas também, tá? Então vamos ver se o Pesolano aprovaria ou não essa contratação. Eu acho que não tem nenhuma conversa até aqui, porque se tivesse, eu tenho certeza que o jogador evitaria de falar nesse tópico, até para não uma eventual atrapalhada, nas tratativas. E quero saber o que você acha então do Zé Ricardo.
Atleta que desde quando ele surge no América sempre jogou só pela equipe rival, tá? Nunca foi jogador de 29 anos de idade, lateral esquerdo que voltou, né, para o futebol brasileiro desde 2017, quando ele tinha saído daqui do Volta Redonda. No caso, pelo Volta Redonda, ele chama a atenção entre os anos de 2016 e 2017, onde faz o Carioca daquele ano com 17 partidas e um gol marcado. Antes disso, ele já tinha passado pelo Bom Sucesso, CRB, Muricy, Criciúma, mas sem chamar tanta atenção quanto pelo Volta Redonda, que foram 42 partidas até ele chegar no Xerife, lá da Moldávia, onde o primeiro ano dele ele já foi titular absoluto, e eu diria que o melhor ano da sua carreira. Ele fez incríveis 60 partidas, 2 gols e uma assistência. Eu fiquei surpreso com esse número, até porque é futebol europeu, né? Jogam bem menos, e jogou 60 jogos naquele ano. Depois 30 jogos, depois mais 31 partidas e depois 21 jogos. A última temporada dele, antes de ir para o Fluminense, ele havia feito no início de 2022 9 partidas pelo clube da Moldávia, 4 assistências e 1 gol, tá? Então é um lateral que chega muito bem dentro da área, chegou no ano passado para o time do Fernando Diniz e teve um momento que ele começa como titular, mas acaba terminando a temporada no banco de reservas. Foram 35 partidas, 1 gol e uma assistência. E assim, o Cristiano tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 e não deve ter espaço realmente no clube para esse ano, tá? Tanto que já foram 6 jogos do Fluminense até aqui e ele não entrou em campo em nenhuma partida. Então, a expectativa é de que o Fluminense busque um time para emprestá-lo e, na minha visão, o Cruzeiro poderia ficar de olho. Não é o nome dos sonhos, mas é uma opção assim que seria viável e não teria um salário alto, além também de ter características parecidas com a do que o Pesolano gosta, né, e busca no mercado, além também de estar jogando com uma certa frequência, como por exemplo aí no último ano pelo Fluminense, 35 jogos, até que está razoável. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se seria, né, uma boa alternativa, e as próximas outras 3 opções que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Bom, outro aqui é a respeito do Nicolás Pasquini, jogador de 32 anos de idade, que eu havia trago também a opção dele aqui para vocês no canal na última semana. No caso, o Super Sports trouxe uma lista de jogadores livres do mercado e o atleta estava lá, né? Lateral esquerdo de 32 anos, que foi muito bem no ano passado pelo Lanús. Ele basicamente só jogou na equipe do Lanús, né? Porque ele está lá desde 2013, onde até aqui já acumula quase 200 partidas pelo clube, 8 gols marcados, além também de 16 assistências, lateral esquerdo de 32 anos de idade. 2022 ele fez 39 jogos pelo Lanús, 1 gol e uma assistência. Temporada de 2021 também ele foi jogar no Estudiantes e foi muito bem, tá? 42 jogos, 2 gols e 1 passe. O Estudiantes é um dos times que até especula também a contratação do lateral esquerdo, que ele pode atuar de lateral esquerdo ou um zagueiro pelo lado esquerdo do campo também, né? Então é uma função muito parecida com a que o Pesolano busca nesse time do Cruzeiro, mas no caso eu listaria mais o Nicolás Pasquini para ser um lateral esquerdo mesmo, tá? Para ser essa função de um lateral pelo lado esquerdo do campo. Boa opção, igual eu falei para vocês, é um atleta que tem jogado com frequência pelo Lanús desde 2017, teve esse empréstimo muito bom na temporada de 2021 para o Estudiantes e esse retorno também em 2022 com boa participação. É aquela coisa, é um cara um pouco mais velho, né? 32 anos de idade, vai completar 33 no caso, 33 só no ano que vem, né? No caso, já completou 32 nesse ano, então vamos ver se o Ronaldo teria interesse na contratação de um jogador mais experiente, porque a base nesse ano tem sido muito mais ali 25 a 27 anos de idade, diferentemente do Nicolás. Quero saber a opinião de vocês aqui também embaixo nos comentários. Atleta que está então livre no mercado para esse ano de 2020. Outra notícia aqui também é a respeito do Lincoln. Vocês lembram dele? Jogador que jogou, né, ano passado aqui no Cruzeiro, na Série B, que deve ser o novo reforço do Ceará para essa temporada de 2023. Matéria lá do Globoesporte.com. Vale lembrar também que quando você entra lá no site, por exemplo, do Transfer Market, do Gol, mostra como se ele estivesse ainda no Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tinha uma opção de estender esse seu contrato até dezembro de 2023, caso quisesse, com a equipe do Vissel Kobe do Japão, de olho na Série A, que não vai ser o que vai acontecer. Na Série B ele chega em agosto. O Lincoln, para falar a verdade, ele joga bem pouco, né? Foram apenas 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Um gol aí contra o Náutico de pênalti. Esperava um pouco mais do jogador, que se tivesse feito alguns golzinhos ali, uns 5, 6 na reta final da Série B, eu acho que ele ficaria assim no Cruzeiro, tá? Pra Série A. Essas 2 assistências, uma, se não me engano, foi contra o Criciúma ou o Operário em casa, que ele deu um passe de letra pro Bruno Rodrigues, ou o Edu, esqueci agora, mas tem uma assistência do Lincoln lindíssima, de letra ali, ó, de calcanhar. Muito bela mesmo. É um jogador que eu vejo que pode ser uma boa opção, mas tem que chegar para um clube e ser o titular, porque nunca ele teve essa oportunidade na carreira de ser o titular absoluto. Até porque no Flamengo, desde quando ele surge, ele era sempre um reserva, jogando assim
15 partidas, 3 gols por temporada, 20 jogos, 4 gols, e seguiu assim no Vissel Kobe, onde ficou mais de um ano e disputou nem 32 jogos, mas apenas 4 gols. Deve ser o novo reforço do Ceará. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham do jogador? Se ele deveria ter uma sequência um pouco maior no Cruzeiro, porque foram menos, se você for pegar